Olá, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aqui mais um momento atmosférico celestial, onde eu quero levar algo da parte de Deus ao seu coração. Aliás, a você que está aí precisando de um socorro, precisando de uma resposta de Deus, eu quero que você saiba que há uma mão que está estendida para te socorrer. Há uma mão que está estendida para te prestar auxílio. Há uma mão que está estendida para te dar vitória. Essa mão nada menos que a mão do Todo-Poderoso. A mão de Deus, ela está estendida a você que me ouve, aonde quer que você esteja, acredite. A mão do Todo-Poderoso, ela está estendida para suprir cada uma das suas necessidades. Olha o que diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, versículo de número 27. Mateus 14, 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, andando por sobre as águas. Imagina os discípulos, eles estão em alto mar na tempestade, e naquele pior momento, quando parecia que tudo estava perdido, quando tudo estava previsto para dar errado, quando tudo aparentemente não havia mais uma solução, de repente Jesus aparece andando por sobre as águas, ou precisamente andando sobre a tempestade. E aí os discípulos, eles entram em desespero. Imagina sendo os discípulos desesperados naquele momento de terror, naquele momento de pânico, naquele momento de insegurança, no momento em que a tempestade só aumentava cada vez mais. De repente, meio nada, Jesus aparece andando sobre as águas, como falei, ou sobre a tempestade, e ele olha, vê que os discípulos estão desesperados, ele fala: não tem mais, sou eu. Aí Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, andando por sobre as águas, ou andando sobre a tempestade. Quando Pedro diz isso, no versículo 29, ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou, pois, sobre as águas, e foi ter com Jesus. Imagina a cena, Jesus olha para Pedro e diz: Vem, estende a mão. Ei, a você que precisa de um socorro de Deus, a mão está estendida para você agora, onde você estiver. Se você está no hospital, a mão de Deus está estendida para te trazer a cura. Se você está no hospital ou num presídio, onde quer que você esteja, há uma mão estendida para você agora, independente do socorro que você está precisando. Eu vim aqui em nome de Jesus te dizer: a mão dele está estendida para você. Aonde quer que você esteja, ele está assim te estendendo a mão, dizendo: vem. Você que está numa cadeira de roda, segura na mão, levanta, começa a andar em nome de Jesus. Não tenha medo, segura na mão e levanta, não tenha medo, não deixa dúvida, não deixa o medo te dominar. Levanta, começa a andar sobre as águas, levante e começa a andar sobre os teus joelhos, não tenha medo. Você que está numa cama acamada, segura na mão de Jesus e começa a andar, a mão dele está estendida para você. Você que estava sendo escravo do medo, você que estava sendo escravo da cima do pânico, você que estava sendo escravo da incerteza, levante e comece a andar no nome de Jesus, comece a andar sobre o problema. Você que estava sendo escravo do problema, você que estava sendo escravo da enfermidade, comece a pisar na doença, comece a andar sobre ela. Você que estava sendo escravo do vício, levanta, comece a andar sobre o vício, comece a pisar no problema. Você que estava sendo escravo da depressão, levanta, comece a andar sobre a depressão. Você que estava sendo escravo da incerteza, do medo, você que o medo vinha dominando, levanta, segura nas mãos de Jesus, começa a andar sobre o medo, começa a vencer o medo, começa a vencer as dificuldades, começa a vencer as incertezas, a insegurança da vida, começa a vencer os desafios. Ei, tenha coragem, levanta-te, ergue-te, acredite, a mão dele está estendida para você andar sobre a tempestade, para você andar sobre o problema. Não deixa o medo te vencer, não deixa a dúvida te vencer. É com você que eu estou falando agora. Não deixa a insegurança ser maior, não deixa o medo ser maior, não deixa a dúvida ser maior, a desconfiança não. Você
pode andar sobre o problema, você pode vencer o problema. Levante e comece a andar sobre a tempestade a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você é forte, você consegue. Em nome de Jesus, você pode andar sobre o problema. No nome de Jesus Cristo, você pode vencer o problema. Você pode dar a volta por cima. Você consegue. Ei, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu falar com você que está me ouvindo. Você que está no hospital, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está numa clínica, no supermercado, no presídio. Há um anjo aí agora do teu lado. Se você que vai ouvir essa mensagem, por algum momento você fechar os olhos e você fizer uma reflexão da sua vida, você vai sentir-se uma presença do teu lado, a presença do anjo de Deus te fazendo forte para você andar sobre o problema, para você andar sobre a tempestade, para ele segurar nas tuas mãos, para que você entenda que o Deus que está na tua vida é maior do que o problema que você está enfrentando. O Deus o qual me trouxe aqui agora para falar contigo é maior do que tudo que você está vivendo. Então levanta e comece a andar sobre a tempestade. Comece a andar sobre as águas. Comece a andar sobre as dificuldades. Comece a vencer. Comece a dar a volta por cima. Levanta, ergue-te. Não deixa nada te parar. Não deixa nada te vencer. Não deixa nada impedir de você andar sobre a tempestade. Não deixa nada impedir de você ser vitorioso. Não deixa nada impedir de você viver a promessa. Não deixa o medo te dominar. Arranca esse medo, joga para fora. Arranca essa incerteza, joga na lata do lixo. Arranca essa escravidão de dentro de você. Dá um basta disso agora, você que vai ver nessa mensagem, e começa a vencer as dificuldades da vida. Começa a vencer a insegurança. Levanta e começa a vencer. Começa a andar sobre as águas. Começa a desafiar o problema. Não aceite ser desafiado, você deve desafiá-la. Você pode desafiar o vício, ser mais forte. Você pode desafiar o medo. Você pode vencer o medo. Você pode vencer essa dúvida. Você pode andar sobre o problema e não deixar o problema ter o domínio da sua vida. Você pode vencer tudo isso. Tudo que você precisa é se levantar, como a mão de Jesus está estendida para você, e começar a andar sobre o problema, entender que você é mais forte, entender que você consegue. É você entender que o Deus que está na sua vida é maior do que tudo que você está vivendo. Comece a andar sobre o problema a partir de hoje, no nome de Jesus. Para de olhar para o vento. Para de olhar para o medo. Para de olhar para as dificuldades. Para de olhar para a circunstância, como Pedro fez aqui no versículo de número 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Veja, quando Pedro olha, repara, observa a força do vento, ele começa a submergir. O problema começa a vencer a Pedro. Até então Pedro estava vencendo o problema, andando sobre a tempestade, porque ele estava olhando para Jesus. Agora Pedro para de olhar para Jesus, começa a olhar para a dificuldade, para a circunstância, para o medo, para o problema, para a tempestade. Ele começa a naufragar. Você tem duas opções. Você, como também a mim mesmo, temos duas opções. Uma é olhar para Jesus e andar sobre o problema. Outra é olhar para o problema e naufragar na fé. Então você que vai ouvir essa mensagem, você tem essas duas opções. Ou olhar para Jesus e vencer o problema, andar sobre ele, ou olhar para o problema e deixar o problema te parar. Olhar para o problema e afundar na fé. Olhar para o problema e deixar o problema te vencer. Você pode vencer o problema, mas você deve escolher ou vencer o problema, ou deixar ser vencido pelo mesmo. Ou andar sobre a tempestade, ou deixar a tempestade ter o controle da sua vida. Ou você anda sobre as águas, ou deixa ser naufragados por ela. Ou você vence essa luta, porque você pode, você consegue, você é forte, você é capaz, Deus é contigo. Ou você deixa ser vencido. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele vencia a tempestade. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele estava vencendo o medo. Ele estava vencendo o seu maior desafio, que era andar sobre as águas. Mas quando Pedro para de olhar para Jesus, ele começa a ser vencido. Ele estava vencendo, mas agora ele começa a ser vencido. Sabe por quê? Ele tirou os olhos do Todo-Poderoso. Nunca tire os olhos de Jesus Cristo. Nunca tire os olhos da sua vitória. Nunca tire os olhos daquele que pode fazer você andar sobre as águas.
Nunca tire os olhos daquele que está com a mão estendida para você que me ouve agora. Continue olhando para ele, você vai continuar vencendo o problema. Continue olhando para ele, você vai vencer o vício, você vai vencer o câncer, você que sofre com câncer. Você vai vencer, ele vai te curar em nome de Jesus. Você é mais forte, você consegue. Você que faz tratamento de hemodiálise, ele vai te curar desta enfermidade. Você que tem um vício, ele vai te libertar desse vício. Você que sofre com diabetes, com colesterol, você que tem problema no coração, você que sofre com inchaço no corpo, você que tem leucemia no sangue, não importa o teu problema, recebe essa graça e agora você é mais forte. Você serás curado agora em nome de Jesus, porque a mão de Jesus ela está estendida para te curar. A mão de Jesus ela está estendida para te libertar. A mão de Jesus ela está estendida para te socorrer, como ele estendeu a mão para Pedro e a socorreu. Está estendida para te dar vitória agora. Recebe essa graça aí. Recebe essa graça, a graça da cura, a graça do milagre. Recebe aí aonde você estiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, seja curado no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Não olhe para a dificuldade. Não olhe para o problema. Não deixe o problema ser mais forte. Não deixe o problema te dominar. Não deixe o problema te vencer. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus Cristo, ele estava andando sobre o problema. Ele estava andando sobre a tempestade. Ele estava vencendo os seus maiores desafios. Ele estava vencendo o medo, a circunstância. Pedro até então estava vencendo os seus maiores desafios em toda a sua história. Mas no momento, no versículo 30, em que ele tira os olhos de Jesus, coloca os olhos na tempestade, ele começa a naufragar, como eu falei. Duas opções. Ou olha para Jesus e anda sobre o problema, sobre a tempestade, ou tira os olhos de Jesus, olha para a tempestade e começa a ser vencido por ela. Todo mundo, quando tira os olhos de Jesus, começa a naufragar na fé. Mas enquanto os olhos estão em Jesus Cristo, de fé em fé, nós vamos vencendo. Os olhos estão em Jesus Cristo, de fé em fé, vamos conquistando. Enquanto os olhos estão em Jesus Cristo, de fé em fé, nós vamos vencendo as barreiras da vida. Começa a vencer o medo. Começa a vencer teus maiores desafios. Levanta. Começa a vencer as barreiras da vida. Se coloca de pé na presença do Todo-Poderoso. Começa a vencer a incerteza, a insegurança. Se liberta desta prisão. Se liberta dessa escravidão. Se liberta dessa insegurança agora do medo. Levanta, começa a andar sobre esse vício. Começa a andar sobre o medo. Começa a andar sobre os teus maiores desafios. A mão de Jesus está estendida para te sustentar. A mão dele está estendida para te fazer forte. A mão dele está estendida para te segurar. A mão dele está estendida para te dar vitória. Ei, deixa o medo de lado. Para de deixar o medo te vencer. Levanta em nome de Jesus. Levanta, começa a vencer esse desafio a partir de agora. Jesus está dizendo a você que me ouve: ei, a mão dele está estendida para te segurar. Você não vai naufragar, você não vai afundar. Levanta e começa a andar em nome de Jesus Cristo. Não deixa o medo te parar. Você pode levantar, você consegue. Você é capaz. Porque a mão do Todo-Poderoso está estendida para te segurar no nome de Jesus. Quando Pedro olha para o vento, ele afunda. Enquanto você olha para o vento, a tempestade começa a te vencer. Mas quando você olha para Jesus, você começa a vencer a tempestade. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está duvidando de que é Jesus que está falando contigo? Eu faço um desafio, você que está na cadeira de roda. Se é o homem que está falando, não vai te acontecer nada. Mas se é Jesus, ele vai te levantar agora. Se é Jesus, ele vai te colocar de pé. Você vai levantar dessa cadeira de roda. Se é Jesus que está falando, você vai ser curado, você vai ser livre. Ele te faz forte aonde você estiver. Se foi ele que me trouxe aqui, se ele que está falando contigo, ele vai te tirar dessa prisão. As cadeias vão se quebrar, as correntes vão se quebrar, as algemas vão se quebrar, as portas de ferro, as trancas de bronze. Ele vai quebrar as armadilhas de Satanás. Ele vai te libertá-lo. Ele vai se fazer forte na sua vida. E você vai ver que ele me trouxe aqui para te dizer: em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, você consegue
consegue. Em nome de Jesus você é forte. Em nome de Jesus você vai dar a volta por cima. Em nome de Jesus você é vencedor, você é vitorioso. Em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus e começa a andar sobre a tempestade a partir de hoje. Não deixa nada te parar, mas levanta, começa a vencer teu desafio. Começa a vencer a tempestade a partir de agora. Começa a vencer a circunstância, a insegurança, a dúvida, a incerteza. Começa a vencer de fé em fé a partir de hoje, no nome de Jesus Cristo. Nada vai te parar, porque a mão de Deus vai se fazer forte na sua vida. Homem de pequena fé, porque duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Pedro acaba de entrar no barco que Jesus está presente, a tempestade acalma-se. Ou seja, passa a haver grande bonança. Vai haver bonança na tua vida. Vai haver paz na tua vida. Vai haver tranquilidade na tua vida. Porque aquele que me trouxe aqui vai te visitar com a graça extraordinária, com um poder revolucionário. E ele vai consertar tudo aquilo que de errado a tempestade na tua vida provocou. Ele vai trazer calma, ele vai trazer bonança, ele vai colocar tudo no lugar novamente no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Mas em nome de Jesus, você vai vencer todas as suas dificuldades a partir de hoje. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.